Bem, isto são imagens que não se apagam, Augusto. Por mais anos que passam, as imagens daquilo que vocês viveram não se apagam. E no caso do Augusto, sei que o Augusto, aliás, disse-me há pouco ali atrás, Fátima, não tem fotografia nenhuma daquela época, fiz questão de as destruir a todas. Queimei-as todas. Todas. O Augusto esteve em que cenário de guerra? Eu estive em Angola também. Eu estive lá mais tempo que o Parreira. Eu estive lá há quase 4 anos. Eu estava na Força Aérea, estava na esquadra de helicópteros e passei por várias situações, não é? Uma delas é conhecida aí no livro, que foi ter sido abatido no território de Cabinda e ter sido feito prisioneiro. Eu estive preso no MPLA quase 7 meses. Não é? Interrogatórios atrás de interrogatórios atrás... 19 interrogatórios. Há números que não me saem da cabeça, não, 19 interrogatórios foi depois na PIDE. Porque esses senhores fizeram o favor de querer considerar que tanto eu como o Carlos Lopes tínhamos querido fugir. Portanto, há várias mágoas que cá ficam gravadas. Não é? Claro. Eu, se quisesse, como lhe disse ali há pouco, eu se quisesse ter sido mau, se quisesse ter sido canalha, eu tinha cedido ao desertar, como fui convidado várias vezes a fazer. Mas havia várias coisas em jogo. Eu era filho único e sabia, o meu pai estava sindicalizado no Sindicato dos Metalúrgicos e naquela altura sabe o que é que isto quer dizer. Portanto, era um homem que era mais ou menos vigiado. Eu sabia de antemão que se fizesse isso, safava o meu pelo. Mas punha em causa uma série de gente. Não só os meus pais, mas sobretudo os meus camaradas do Exército, sobretudo os do Exército, e também alguns da Força Aérea, não é? Porque eles queriam informações. Embora eles dissessem que carne para canhão, que foi o termo que eles utilizaram, tinham muita, precisavam era de pessoas, tanto como eu, como o Carlos, que já tínhamos alguma instrução. E queriam que nós depois fôssemos completar os nossos cursos. O Carlos tinha frequentado o ISLA e eu tinha feito a admissão ao Instituto Industrial. O que é que acontece? Nós negámos-nos. Não quisemos, não. E no fim daquele tempo todo, de termos passado, passámos. Não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém. A pessoa que menos gosta de mim, ao meu maior inimigo, eu não desejo a nem fome, ao seu nem ao seu maior inimigo. Deseja não. aquilo que passou. Não desejo que ele passe por onde eu passei. Eu, não vale a pena dizer que fui agredido, fui maltratado. E, sobretudo, as agressões psíquicas, cuidado. Que deixam marcas, profundíssimas. Exatamente, para toda a vida. Mas eu, vida. para além de estar preso, eu continuei depois a fazer as operações normais que nós fazíamos com os helicópteros. Que é difícil explicar agora aqui, mas quem lá esteve, a Rosa conhece bem, e o Parreira também, e o Nuno, já falámos algumas vezes nisso. Há muita gente que hoje está viva, com as suas mazelas, porque as marcas físicas são as marcas físicas. Claro. Eu tenho marcas psicológicas. Eu tenho marcas terríveis e digo, vou aproveitar para agradecer. A primeira pessoa a quem eu quero agradecer é o Sr. General Silva Cardoso, que foi quase meu pai. Ele é que me safou das garras do PIDE. Para além de ter feito o favor de sempre, ele foi depois comandante da região aérea, ele era o chefe de Estado-Maior da região aérea na altura, e as 4 vezes ou as 3 vezes que veio, como nós dizíamos, à metrópole, fez o favor de ir contactar o meu pai e dar-lhe as notícias que haviam. E depois de ter sido solto, fez o favor de pôr água na fervura, porque a panela estava a ferver muito. Foram os tais 19 vezes, e quando vim cá era seguido. Andava um indivíduo a seguir-me.
Augusto, o Augusto, quando conversámos antes de começar o programa, o Augusto disse ao Fátima: há 3 médicos a quem eu realmente devo muito sim, para sim. que eu hoje me mantenha... Eu tenho, são 3 senhoras. Uns 3 senhoras a quem eu agradeço muito. Que é a doutora Teresa Infante, que é psicóloga, que foi a primeira pessoa que me agarrou, que me encaminhou para uma psiquiatra, que é a doutora Margarida Botelho, a quem agradeço o eu hoje fazer a minha vida normal. Provavelmente as pessoas que não me conheçam nem não se apercebem bem das marcas que cá andam. E é uma senhora psicóloga clínica que está no Hospital de Júlio de Matos, onde eu fiz vários testes, várias vezes, a doutora Ercília. Foram estas 3 senhoras que me ajudaram. Marcam. Não, mas aqui marcaram pela positiva, uma procura de reabilitação em relação àquilo que tinha vivido. Bom, Rosa, como é que esta jovem, na altura, creio que com 20 anos, se a minha memória não me falha, vai parar a cenários como este que acabamos de ouvir aqui? É assim, a minha situação e das minhas colegas em clima de guerra é totalmente diferente aqui dos nossos combatentes, porque nós não éramos combatentes, nós já éramos enfermeiras e já exercíamos como profissionais. E simplesmente, em vez de estar a trabalhar num hospital e protegidos com toda uma equipa, onde podemos trocar impressões, onde podemos pedir ajuda nas horas de dificuldade, optamos por ir exercer a nossa profissão num contexto completamente diferente, que era num contexto de guerra. Aí nós devemos a nossa ação à Força Aérea, não posso deixar de homenagear a Força Aérea, porque realmente foi o único ramo das Forças Armadas que abriu pela primeira vez em Portugal as suas portas às mulheres portugueses. De modo que eu também lá fui parar. Não sou das primeiras, que as primeiras fazem este ano 50 anos e aqui vai um abraço para elas, porque fez anteontem 50 anos que elas começaram a instrução, que foram grandes exemplos para a minha vida, grandes exemplos, mas entrei um pouco mais tarde. E pronto, e depois Rosa, há toda uma preparação para... Deixe-me interromper só para lhe perguntar o seguinte. Entrou um pouco mais tarde, mas consciente daquilo que... Não. É porque, vamos lá ver, nós temos aqui histórias, testemunhos, não é? Eu não vou dizer histórias, testemunhos, não são os que acabámos de ouvir aqui, mas que são terríveis, terríveis. E é minimamente preparada para ver o sofrimento destes homens, físico e psicológico. É assim, quando eu entrei para a Força Aérea, ainda como candidata e depois durante a instrução e etc., fui tendo algumas noções de que a nossa atuação como enfermeiras era totalmente diferente dos outros. E os nossos doentes, entre aspas, não seriam aqueles doentes clássicos do hospital, não é? Mas que seriam realmente feridos, sobretudo, de guerra. E logo tem todas umas características totalmente diferentes. É evidente que nessa altura, uma jovem de 20 anos, e naquela altura, era um bocado ingênua, como todos os jovens da época. Eu costumo dizer que nós com essa idade éramos adolescentes, equiparados aos adolescentes de hoje com 13 ou 14 anos. Portanto, a divulgação do que se passava, mesmo em termos de guerra e em termos de era muito limitado. Também não convinha saber muito da desgraça que lá havia, pois, não é? Eu não tinha noção muito bem e depois comecei aos poucos a perceber que realmente os feridos de guerra eram diferentes. E comecei a interiorizar sobretudo uma coisa, que é, tudo o que eu puder fazer, eu vou ter de estar muito bem documentada, porque eu vou atuar sozinha. Eu não tenho um médico a fazer prescrições. Eu não tenho um colega a quem dizer, o que é que eu hei de fazer nesta situação? Não tenho uma sala de operações uma sala de cirurgia bem equipada. Não. Tenho ali, sabe Deus o quê? Portanto, depois, só quando realmente me confrontei, e eu comecei, a minha primeira comissão foi na Guiné, é que eu comecei a ver o que era o ferido de guerra.
E quando falamos em ferido, não posso referir-me ou limitar-me aos ferimentos físicos, porque os ferimentos psicológicos, e que eu tive muita oportunidade, porque nós em jovens captamos facilmente as situações, costuma-se dizer, ainda vem no ar e nós já estamos a captá-las. E eu vi logo que perante aqueles cenários muitas vezes dantescos, teria de haver sequelas emocionais muito graves. Não podia deixar independentemente de ficar sem a perna, ou ficar cegos, ou ficar deformados fisicamente, na cara, infelizmente assisti a isso tudo, mas sobretudo permitiu-me aos poucos perceber a dimensão que essas lesões iam causar sobretudo em termos emocionais. E não é por acaso que temos tantos traumatizados pós-guerra, porque nessa época não era como hoje. Vão à Bósnia ou vão a outro sítio qualquer, não estou a desprimorar de maneira menos desvalorizar. Já sabe que apoio é que vão ter. E têm logo apoio psicológico. Exatamente. E têm os psicólogos todos já à chegada para lhe dar todo o apoio, e eles, às famílias que têm que saber lidar com uma pessoa que vem marcada por estas nessa época não. Por isso é que eu digo que os nossos militares da época eu penso que são únicos no mundo, são os heróis. Porque nós enfermeiras, no fundo, fomos enfermeiras normais, que em vez de estar num sítio, estamos noutro contexto, a atuar e ajudar aqueles que precisavam da nossa ajuda de imediato. E eu tive em 2 contextos de guerra diferentes, eu penso que vem isso mencionado no livro. E, portanto, deu para eu perceber muito bem as diferenças, inclusive da evolução da própria guerrilha, não é? Porque aqui eu estive numa altura na Guiné em que era uma situação, fui para Moeda com outra situação. Bastante diferente. Bastante diferente. Mas as lesões emocionais são muito grandes e às vezes ainda hoje penso que realmente o país deve muito a estes homens todos. Estes são representados apenas